Olá. 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 Olá, boa noite. Tudo bem Boa com noite, vocês? doutora. Tudo certo. E a senhora? Tudo bem, ainda bem que eu estou por aqui, né? Ah, que bom, bom tê-la conosco. Obrigada pela oportunidade. Vamos só uns minutinhos que o pessoal está entrando e aí a Tá gente bom? já começa a nossa conversa. Tá Ouvem ótimo. bem? Eu estou Tá ouvindo a tudo senhora bem. perfeito? Tá tudo Angélica? ótimo. Aqui tá perfeito também, tá Tá tudo ótimo. Boa ótimo. noite. Boa Então, noite. perfeito. Dá uns 2 minutinhos e a gente já começa. O pessoal está entrando. Eu assisti a live ontem, a nossa mestra, né? É Foi impressionante maravilhoso. o equilíbrio, a serenidade, o conhecimento, a simpatia. Ela consegue reunir tantas coisas maravilhosas, né? Sempre é uma emoção ouvi-la, sempre. E uma desenvoltura Verdade. impressionante. E ela trouxe temas muito relevantes ontem, a questão da mulher encarcerada, questão do déficit de creches no Brasil. Ela aproveitou essa oportunidade para falar situações muito importantes. Porque a situação da mulher presa não é um tema menos importante, é uma situação muito importante que envolve a situação dos filhos dessas mulheres, né, da garantia de direitos dessas pessoas. Eu até fiz alguns comentários sobre o Estatuto da Primeira Infância, né? São poucas as mulheres que conseguem aguardar a sentença em casa, porque, na verdade, a gente pensa no judiciário e muitas situações machistas que a gente assiste, né? E nas audiências de custódia, ela mesmo tendo filho pequeno, acaba indo para o cárcere. Então, tem uma série de questões que realmente vale a pena pautar, e ela fez isso com muita competência. E a questão do déficit de creches, do direito das crianças. Eu sou uma admiradora dela pela forma como ela lança luz sobre as questões que precisam ser debatidas. Sim, são muito importantes. Eu acho que hoje a mulher, ela tem conquistado seu espaço na sociedade, mas ainda está à margem, né? Sejam principalmente essas mulheres que estão necessitando da ação da administração pública, da sociedade como um todo. Foi muito esclarecedor ontem a conversa. E a posição dela de pautar essa questão no coletivo que ela participa, né? Isso é muito importante. Isso tem que ser tem que ser prioridade na pauta da OAB, porque a gente sabe que essas decisões elas não podem seguir dessa forma. E nós acompanhamos, inclusive, vários casos de mulheres que poderiam aguardar a sentença em casa e que não conseguem. Então, mesmo olhando a lei de execuções penais, né, você vai na contramão do direito da pessoa, né? Existe um posicionamento machista até em algumas... É visível isso, né? Afinal de contas, ela deveria estar em casa, com as crianças, ao invés de ficar traficando drogas, né, e tal. Tem muita coisa que tem que ser colocada. Foi ótimo, adorei. Foi muito Verdade. bom. Amei. Eu queria Bom, debater. Pena que o tempo é tão curto, doutora, para a gente podia ficar conversando horas, porque o assunto é intrigante e necessário, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, acho que a gente pode começar a nossa live, né? Porque para aproveitar bastante o tempo com a senhora, eu queria dar boa noite a todos que nos assistem, né? Nesse segundo dia de lives, em homenagem à Semana da Mulher, organizado pela Proleges. Eu sou Valéria Bressan Cândido, bacharel em Direito, mestre em Políticas Públicas, doutora em Educação e assistente jurídico no Tribunal de Justiça. E hoje nós estamos aqui juntos para conversar sobre o tema relacionamentos abusivos, violência doméstica e feminicídio.
E é com muita honra que eu recebo, que nós recebemos a doutora Dalila Figueiredo, uma mulher que é expoente no município nas causas das mulheres e a quem, em nome da Proleges, agradeço ter aceitado o convite para nos brindar com seus conhecimentos. Junto comigo está a doutora Angélica, a quem eu passo a palavra para a apresentação da entrevistada. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, com a doutora Dalila, Valéria. Eu sou Angélica Afonso, sou advogada aqui de Guarulhos e tenho a honra agora de fazer a leitura, uma breve leitura, né, do currículo da doutora Dalila Figueiredo, porque é um resumo mesmo, porque ele é extenso demais, né, doutora, diante de tantas realizações. A doutora Dalila Figueiredo é advogada, assistente social, pedagoga e é especialista no atendimento a vítimas de violência doméstica e sexual, no atendimento a adolescentes em conflito com a lei e no atendimento a vítimas do tráfico de pessoas e trabalho escravo. É presidente da ASBRAD, a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, fundada em 1997. É membro do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, da Comissão Interinstitucional do Tribunal de Justiça para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e do Conselho Municipal de Política para Mulheres. E assim, é com muita honra que eu passo a palavra para a doutora Dalila, para suas considerações iniciais, né? E já dentro aí do nosso tema de hoje, gostaria de já começar perguntando, né? Como se caracteriza o relacionamento abusivo? Bom, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade o professor Clóvis nos visitou com você, Angélica, foi um momento incrível. Eu já me sinto membro do Proleges, né? Já me sinto assim. E as advogadas que trabalham conosco igualmente se sentem nesse coletivo e que nos traz muita alegria, né? Valéria, muito obrigada também pela simpatia, pela oportunidade. A gente tem que falar, em primeiro lugar, que a raiz do problema está na forma equivocada, né, que a gente vem aprendendo como ser mulher e como ser homem, né, numa sociedade que é dominada, né, que nos coloca numa situação de subordinação, né? Isso a gente vê todo dia, toda hora, e não dá para a gente trazer exemplos e mais exemplos de figuras públicas, inclusive com posicionamentos absurdos, machistas, né? Uma sociedade machista, patriarcal, uma sociedade que vive hoje um problema para além de todos esses problemas que vêm de uma história de submissão, né? De uma sociedade como essa, nós estamos diante de um empobrecimento da população brasileira, né? Com uma situação gravíssima na educação, né? Então, a gente está falando de um momento que todas nós temos que agir e agir rapidamente. Primeiro, para buscar ações que se traduzam em políticas públicas que busquem a igualdade e a equidade. Isso para a gente começar a conversar, para a gente começar a pensar em igualdade e equidade, para a gente não ter que conviver com situações que eu passarei a descrever agora, né? Eu queria falar, antes de mais nada, de uma pesquisa bem rápida que eu pude ler, que tem a ver com a situação da mulher, que veio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostra que, assim como aconteceu em outros países, a violência doméstica, particularmente contra a mulher, aumentou na pandemia, e nós somos um exemplo disso, né? Foi muito sério que nós enfrentamos. A ASBRAD nunca deixou de atender. Ela atendeu todos os dias. Quando as instituições estavam fechadas, nós estávamos atendendo. E os boletins de ocorrência online foi uma grande conquista, foi uma forma da gente conseguir atender, acolher, inclusive, essas mulheres, muitas delas vítimas ameaçadas de morte, né? O relatório revela que
em cada 4 mulheres brasileiras acima de 16 anos, gente, 17 milhões, 24%, sofreu violência física e psicológica em 2020. A gente está trazendo adolescente e mulher adulta, tá? Porque a gente vai falar desses relacionamentos abusivos, né? Conforme dados da pesquisa, para muitas mulheres, o lar continua sendo o lugar mais perigoso, certo? E esse lugar mais perigoso, 48,8% das mulheres, das vítimas, relataram que a violência mais grave vivenciada ocorreu dentro de casa. A rua aparece em 19% dos relatos e o trabalho como terceiro lugar, como mais incidência de violência. Então, a gente tem a casa, tem a rua, tem o local de trabalho, tem todo um conjunto desfavorável para a mulher. Qual é o lugar seguro da mulher? É uma pergunta que a gente que não quer calar, né? O relatório mostra ainda que 78,8% dos agressores eram íntimos da vítima. Maridos, namorados, ex-maridos, ex-namorados, pais, mães, padrastos, madrastas e até filhos e filhas, né? E em junho de 2021, a reportagem da Folha revelou que o Brasil registrou 1.338 casos de feminicídio em 2020. Houve uma alta de 2% em relação a 2019. Tá? Esse cenário pode ser ainda pior, pois há uma padronização na coleta, na análise e divulgação das informações por parte de alguns estados, porque nem sempre o feminicídio é reconhecido como feminicídio. Muitas vezes ela aparece como homicídio. Então, eu preciso compreender, primeiro, que é uma qualificadora do homicídio, então é preciso que a gente leia o histórico, que a gente muitas vezes vá buscar que aquele boletim de ocorrência seja corrigido, porque nós nos deparamos com notícias equivocadas em relação à morte dessas mulheres, né? Então, a luta da violência contra a mulher é uma bandeira de todos nós, e está no artigo 226 da Constituição, está na Convenção de Belém do Pará, em todas as convenções de combate a todas as formas de violência contra a mulher, está nos objetivos do milênio, a equidade de gênero. Então, nós estamos aqui falando de algo que nós vivenciamos todo dia. Quais são os sinais desse relacionamento abusivo, né? Eu converso muito com as meninas, porque um dos projetos da Asbrad é com adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio aberto, de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Então, muitas vezes, não só nesse projeto, mas também na sede, muitas vezes o pai, a mãe ou a avó vem relatar que o namorado, que o companheiro daquela menina impede que ela use o celular dela, controla a roupa dela, isola essa pessoa dos familiares, muitas vezes a impede, inclusive, de frequentar festas da família, né? Essa situação de submissão, essa situação de estar refém de alguém é muito mais recorrente do que você possa imaginar. Tem um vídeo muito interessante sobre esse amor romântico e o término desse amor romântico que acaba sendo o feminicídio. Por quê? Porque à medida que você se submete ao controle daquela pessoa, essa pessoa fica isolada, essa pessoa não consegue expor o que ela está passando. Não, mesmo que ela saiba que existem canais de denúncia, existe uma dependência emocional dessa mulher. Por isso que a violência contra a mulher é responsabilidade de toda a sociedade. Todo mundo sabe que precisa saber que existe o 180, que existe o Disque 100, que existe o 190, que Guarulhos tem a Patrulha Maria da Penha, tem a Casa das Rosas, Margaridas e Betes, que é o centro de referência, que todos os serviços do SUS estão qualificados para receber a denúncia, que existe no Brasil já uma política pública do X na mão, tá? Então, a gente tem mecanismos para gritar e dizer:
me socorra, por favor, eu sou uma vítima de violência, mas acontece que a maioria dessas mulheres não conseguem. Elas estão embotadas, elas estão dominadas. E aí vem a violência doméstica, que vem a partir de toda essa submissão, ela nem se reconhece como uma pessoa que foi obrigada a manter relações sexuais. Recentemente, eu estava entrevistando uma mulher e eu conversando. O trabalho da Asbrad é sempre baseado na escuta qualificada e no atendimento humanizado. Por quê? Como que você consegue chegar a construir com essa mulher uma ponte para que ela consiga dizer o que está se passando com ela? Então, a partir dessa conversa, que ela é a pessoa mais importante, é ela que vai expressar o sentimento dela, ela diz que nunca foi agredida por ele, mas que muitas vezes ele dizia para ela: se você não mantiver relações sexuais comigo, eu vou botar você para fora junto com as crianças. Então, ela não entende isso como estupro. Então, doutora, nessa sua fala, me surge uma questão. Como é que a gente pode caracterizar as faces da violência doméstica? Como é que a mulher pode verificar que ela está sofrendo uma violência doméstica quando ela está envolvida emocionalmente e financeiramente com esse agressor? Então, o que a gente tem percebido nos últimos anos, principalmente, primeiro a gente tem que ressaltar a importância da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela tem mecanismos para que essa mulher possa buscar realmente os direitos que estão consagrados nessa lei, que ela é muito boa. Né? Que inclusive fala da questão da reabilitação do agressor, e hoje a Lei Maria da Penha ela sofreu várias mudanças importantes, né? Hoje até a perseguição stalking é algo que você possa identificar e criminalizar. Não estamos falando de um país que é punitivista, mas nós estamos falando de proteção de mulheres contra o pior dos mundos, né? Então, como a gente faz isso? Com equipe interdisciplinar. Não é chegar a pessoa com uma demanda e você imediatamente já sentir que ela precisa de atendimento jurídico, que nós podemos trabalhar a guarda, etc. Não, ela tem que ser acolhida. Se ela for acolhida, se ela se sentir segura, ela poderá, aos poucos, abrir para nós, ou para a psicóloga, que normalmente quando a pessoa, muitas vezes ela vai 1, 2, 3 vezes, só na terceira vez que ela consegue exatamente dizer: olha, eu vim aqui porque eu não aguento mais o que ele está fazendo comigo. Então é a hora que o serviço de psicologia entra para acolher, para fazer com que ela possa expressar os seus sentimentos. O atendimento à vítima de violência doméstica é interdisciplinar. E outra coisa, nós temos que respeitar a rede, porque a rede é muito importante. A maioria das mulheres vítimas de violência doméstica, elas são atendidas no SUS, em primeiro lugar. Elas são atendidas nas UBSs, elas são atendidas nas UPAs, elas são vistas, muitas vezes reconhecidas no hospital da criança, ou até no hospital, aqui estamos falando de Guarulhos, mas existe uma ampla divulgação. É importante que a gente reconheça que todos os serviços, eles precisam estar preparados para reconhecer uma vítima de violência doméstica, para que essa pessoa possa ser acolhida e para ela possa entender que ela não precisa continuar sendo refém daquele agressor. Agora, parece que é fácil, mas não é. Não é fácil. Por quê? Porque existem relações que são muito fortes, ligações. Existem falas que muito... Olha, eu atuo nessa área há 25 anos. Eu ouvi muitas vezes que ele é um péssimo marido, mas ele é um ótimo pai. Então, não quero prejudicá-lo de jeito nenhum.
Então, essa coisa de um ótimo marido, é um péssimo marido e um ótimo pai. Outra coisa, muitas vezes na execução de pensão, o próprio filho fala, ai, não, mãe, eu não quero ver meu pai preso, etc. A mulher é sempre aquela que está na dependência daquele ser. Quando a gente fala em dependência econômica, que é uma grande, linha de atuação é do empoderamento da mulher, é dessa mulher ser qualificada. Do ponto de vista do trabalho das BRAD, nós temos parceria com o Senai, nós temos parceria com o Senac, nós temos a oportunidade de mulheres vítimas de violência, inclusive na Casa Abrigo, de fazer curso de maquiagem profissional ou de fazer um curso profissionalizante no Senai, porque é esse empoderamento, é dele que nós estamos falando. Mas e aquelas mulheres que não chegam até nós? Que não chegam ao atendimento, que estão exatamente reféns na sua própria casa. A gente está falando... Então, doutora... Sim, pode falar. Exatamente esse é o ponto, né? Antes de... Ela chega até vocês ou a buscar uma ajuda quando ela já está sendo agredida fisicamente. Exatamente. Ou sofrendo, né, a própria violência sexual. E como existe alguma possibilidade, algum estudo de como evitar, né, de passar apenas do relacionamento abusivo, dessa dependência psicológica e emocional e financeira para agressão, né? Existe algum estudo, uma forma de barrar isso? Então, lidar com o ser humano não é matemática, né? Lidar com o ser humano requer compreender emoções, compreender sentimentos, apresentar uma gama enorme de informações, disseminar informações em todos os lugares é muito importante. Muitas vezes, quando você pergunta, você já ouviu falar da Lei Maria da Penha? Mais de 90% já ouviram falar, mas a maioria não sabe qual é o conteúdo da Lei Maria da Penha. Ainda eu ouço nas BRAD que se ela sair de casa, ela vai perder os direitos. Então, a gente precisa pensar nessas pessoas que necessitam de informação. Informação é poder, tá? A informação, ela precisa chegar até essa pessoa. Para além da informação chegar até ela, muitas vezes a informação chega, mas ela tem uma dependência psicológica, emocional tão forte, e ela é capaz de abrir mão da vida livre de violência por conta do filho, porque ele é um bom pai, e também porque ela não quer recomeçar, ela não se acha em condições de recomeçar. Então, cada caso é um caso, cada pessoa requer uma atuação, mas o que mais incomoda, quando a gente fala que na pandemia o número aumentou de violência contra a mulher, a gente precisa entender que muitas dessas mulheres já estavam reféns nas suas próprias casas. Apenas a pandemia as tornou mais vulneráveis a toda sorte de violência, inclusive dos filhos, dos avós, porque muitos moram na mesma casa, né? Mas o que eu quero dizer é que não existe mágica, não existe fórmula, existe o agir, existe as ações de levar informação nas escolas, do que é o relacionamento abusivo, de mostrar para as meninas, de mostrar, de tentar desconstruir o machismo, que é o que a gente fala sobre machismo com os meninos que nós atendemos, né? Essa desconstrução é importante olhando para os dois lados, né? Nós precisamos mostrar o que é igualdade, o que é equidade, o que é ser homem, o que é ser mulher. Quando você faz o encontro dos dois, os dois podem tudo. Isso é maravilhoso quando você pode levar isso para a escola, mas é importante também, gente, que nós precisamos compreender que muitas coisas acontecem no lar. Então, a gente tem depoimentos de meninas que dizem, eu parei de estudar porque eu precisei cuidar dos meus irmãos. Mas o meu irmão mais velho, ele está estudando, ele já está no ensino médio. Muitas meninas param de estudar para cumprir tarefas domésticas. Então, essa educação
que a gente ainda convive com ela e convive muito, e o Brasil é um país continental, nós estamos falando que o que acontece em Guarulhos que é muito diferente do que acontece em Tabatinga, o que acontece que é no Amazonas, ou em São Gabriel da Cachoeira, ou em tantas fronteiras que eu visitei, que muitas vezes o único serviço que a mulher tem é um batalhão da Polícia Militar ou é uma corporação do Exército. Nós precisamos, isso é uma forma de dizer, não, o Brasil é continental, nós vamos lavar as mãos e tchau. Não, políticas públicas precisam ser disseminadas. O gestor municipal precisa levar em conta a sua responsabilidade de criar naquele lugar políticas públicas com o objetivo de atingir igualdade e equidade. Porque senão nós vamos seguir daqui quando chegar em 2030, nos objetivos na ODS, nós vamos conseguir atingir a meta, porque nós precisamos começar e nunca foi tão difícil quanto agora, porque a educação é a nossa grande aliada. E nós temos hoje uma situação muito grave na educação. A questão de gênero tem que ser levada para a educação, para os debates dentro da sala de aula. Eu achei assim, muito oportuna essa colocação da senhora no sentido do gestor municipal. Exato. Porque é no município que as coisas acontecem. A Constituição municipalista. Exato. A proximidade do gestor municipal com esses problemas é muito maior do que o gestor do Estado, do que o gestor da União. Com certeza. Então, a visão do gestor municipal tem que ser muito apurada para que ele inicie realmente práticas e políticas públicas no atendimento das mulheres. Olha, você traz isso que eu estou dizendo para você, exatamente quando você discute o orçamento municipal, você tem que levar em conta quais são as políticas públicas necessárias para que a gente consiga atingir os objetivos. E, por exemplo, trazendo um pouco da fala de ontem, da nossa mestra, o déficit de creches ainda é muito grande. Se eu não tenho um lugar seguro para deixar meu filho, a minha filha, tá? Eu posso pagar para alguém que tenha uma pessoa mais velha e essa pessoa pode vir até abusar da minha criança, nem fico sabendo. A gente recebe muita denúncia de abuso sexual porque ela não tem creche, deixou com A, B e C, e aí o que aconteceu? O pior dos mundos, que foi o abuso sexual contra a criança, mas a maioria dos casos acontece na sua própria casa e são pessoas muito próximas. Mas é importante que esse direito seja discutido na hora do orçamento. Porque não adianta a gente lutar e nadar contra a corrente. Nós precisamos que os políticos, aqueles que forem eleitos, que vão discutir o orçamento, eu estou falando, Guarulhos tem a Procuradoria da Mulher, que tem várias vereadoras que estão empenhadas em discutir políticas públicas na direção da equidade, da igualdade. Nós precisamos de pressão da sociedade. Como está a Casa Abrigo Reflorescer? É importante destacar que a Casa Abrigo Reflorescer é uma política pública da Secretaria de Direitos Humanos que veio através da Subsecretaria da Mulher, tá? E é executada pela Asbrad. Muito bem. Desde a nossa inauguração em dezembro de 2019, nós já atendemos cerca de 178 mulheres de pelo menos 8 países. O que demonstra também a necessidade de Guarulhos discutir a situação da migração, da mulher migrante, que é vulnerável, que é resgatada do trabalho escravo, mas que lá nessa situação de submissão e de trabalho escravo, ela apanhava do marido, era estuprada e sofria toda a sorte de violência e de ameaça. Então, são questões que precisam que são debatidas
debatidas, viu? São debatidas por várias organizações que, inclusive, estão na cidade de Guarulhos, subsecretaria, etc., mas nós precisamos de uma política consistente de atenção à pessoa migrante na cidade de Guarulhos. Isso tem que ser uma política pública. Eu já estou puxando a situação de vulnerabilidade das mulheres migrantes, que eu atendo, que vêm de vários países, inclusive da Ásia, que não falam uma palavra em português, mas que sofreram estupro, violência, ameaça patrimonial, moral, psicológica e tudo mais. Então, qual é o pior dos mundos? Nem o pior dos mundos é quando você não consegue que nessa linha do tempo da submissão, daquele amor romântico que impede essa mulher de se livrar desse agressor, ela acaba por fortalecer até esse relacionamento e tem filhos com ele, e ele potencializa cada vez mais essa convivência tóxica com essa pessoa, né? E a partir daí ela resolve, ela decide romper com essa pessoa. Por quê? Porque ela já não suporta mais tudo aquilo que ela vinha suportando em termos de violência, em termos de ameaça, desqualificação, xingamento, etc. Muito bem. O que ela busca? Ela busca uma medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. Algumas são concedidas, outras não, né? Não depende de nós, depende de uma autoridade. Muitas vezes a pessoa está com a medida protetiva dentro da bolsa, tá? E se ela não for orientada qual é o valor da medida protetiva? É muito importante. Porém, você tem que criar um ambiente de segurança para você mesma. Por quê? Ah, não, mas eu acabo sendo a prejudicada. Não, a sua vida é mais importante. A sua vida importa. Seu pai tem que saber, sua mãe, sua irmã, seu vizinho, seu cunhado, seu sobrinho, etc. Todo mundo que você tem uma medida protetiva. E se ele ligar? Se ele fizer qualquer proposta para encontrar com você, mesmo que seja um ano depois, tá? Porque nós temos casos de mulheres que foram mortas um ano depois, tá? Sim. Situações graves como aquela da igreja, infelizmente, tragicamente, eu nunca vou esquecer isso na minha vida, né? Foi um ano depois. Ela já tinha retirado a medida, pedido a suspensão da medida protetiva, e ela acabou sendo assassinada. Ela e o companheiro eram batizados do bebê, gente. São coisas que não podemos esquecer. Então, quando eu falo para as mulheres, você pode morrer? Sim, pode sim. Você tem uma medida protetiva, então você precisa compreender que as circunstâncias são graves. E ele pode matar, sim. Ah, mas ele não tem arma. A maioria das mulheres, gente, é morta por arma branca. Em algum lugar ele vai arrumar uma faca. Ele não precisa do revólver. A gente tem mulheres hoje com várias lesões na coluna, com paraplegia, tetraplegia, ou então mulheres queimadas com ácido, ou mulheres queimadas com álcool. Quer dizer, uma forma de destruição, de vingança, de misoginia, de ódio, é realmente manifestada. Então, eu preciso sempre explicar para essa pessoa que ela tem, ou mesmo se ela não conseguir a medida protetiva, eu tenho a obrigação de dizer para ela que aquilo não significa que ela não esteja em perigo. Ela segue em perigo. Ela precisa encontrar esse ambiente. Eu tive casos, gente, que eu tive que falar para a mulher realmente que o ideal seria que ela saísse do estado de São Paulo, porque ela estava envolvida com um grupo criminoso. E era um grupo que ameaçava de dentro da cadeia essa mulher, tá? Então, não há como proteger uma pessoa, a não ser que você diga, por favor, um local que ele não saiba, né? Não. Então, também tem uma decisão recente sobre o sigilo do endereço, que é muito importante, né? Que é outra
outra coisa no Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça decidiu que é muito importante em relação aos processos de violência contra a mulher. Desculpe se eu estou falando demais, não estou dando nem chance para vocês. Não, fique à vontade, tá? Ótimo ouvi-la. Então quando você atende, por exemplo, nós fomos atacadas, né? Eu até contei para vocês que tiveram a oportunidade de ir na Asbrad. Uma pessoa entra na Asbrad que todo mundo sabe que a gente tem uma casa, quase todo mundo é generalizar, mas muitas pessoas sabem que nós estamos responsáveis pela casa-abrigo com endereço sigiloso e tal. E aí esse entrou na casa como se fosse um primo, tá? Que gostaria de deixar alguma coisa para ela. E ele entrou com supostamente uma arma de fogo e uma arma branca. Era um simulacro, né? E rendeu 2 advogadas. Na hora, uma delas ficou muito impactada. Tinha muita gente para atender, a assistente social subiu, conseguiu chamar a polícia, ele foi preso em flagrante, tá? Esse cidadão, no outro dia, recebeu um alvará de soltura. E nós estamos com uma medida protetiva. Nós, advogadas da Asbrad. Então, é disso que eu estou falando. Isso que eu estou falando para vocês, gente, é para vocês refletirem também sobre a situação que nós estamos enfrentando do ponto de vista dessas decisões, né? São decisões que realmente comprometem a segurança de todo mundo. Nós temos que pensar que decisões equivocadas podem levar à morte de pessoas, tá? Por conta dessa agressão, nós perdemos uma excelente advogada. Ela não teve mais coragem de trabalhar conosco, porque nós somos pessoas ameaçadas. Então, isso nos motiva a seguir em frente, a ser mais valentes. Hoje nós somos mais criteriosas com relação à entrada das pessoas na casa. Entra a pessoa que realmente será atendida, os acompanhantes ficam lá fora, a não sei que sejam crianças, etc. Então, tivemos que criar algum protocolo para nos proteger, porque nós estamos com medida protetiva. Hoje mesmo a Patrulha Maria da Penha esteve lá e falou, olha, seria interessante que vocês colocassem a foto desse agressor em outras corporações, para que vocês não fiquem tão reféns dessa pessoa. Por quê? Porque nós não podemos ficar aqui todo o tempo. Nós passamos por aqui. Aí a gente já está fazendo ofício para o secretário de Segurança, no sentido de nos dar mais proteção. Porque nós temos muitas mulheres abrigadas com crianças, algumas com crianças, outras não. E no caso específico dessa ameaça que aconteceu contra nós, no outro dia, conseguimos a transferência dessa pessoa para um outro local. Por quê? Porque nós sentimos que ela, que não tinha medida protetiva, estava realmente ameaçada por um cara. Porque quando ele disse, eu quero só o endereço dela, os meus filhos não interessam, ele estava realmente com aquele desejo, aquele ânimos necandi que a gente sente nos olhos da pessoa. Tá? Então, ter uma casa como essa, reconhecer também, ontem numa palestra, alguém fez uma abordagem bastante interessante sobre a religião das pessoas que entram na casa-abrigo. É óbvio que nós respeitamos todas as crenças, todos os credos, tudo que nós já tivemos mulheres veganas, tivemos mulheres com dietas muito particulares, mulheres que de outros países com alimentação muito diferente, ela mesma pode fazer a alimentação dela do jeito que ela... Isso tem um custo, sim. E eu quero agradecer à subsecretaria que vem correspondendo a essas necessidades, né? Porque muitas vezes, quando a gente consegue a transferência de alguém para uma outra casa-abrigo, em outro lugar, naquele lugar ela não tem acesso à cozinha. E se ela for uma mulher migrante de determinado país e ela for obrigada a comer a comida daquela casa-abrigo, ela não quer ficar, ela quer voltar para a nossa casa. Então, discutir casa-abrigo é muito interessante porque é trabalhar com a pessoa
que está sendo ameaçada de morte, que está ali com os filhos, e muitos daqueles filhos, eu tenho filhos de 17 anos, de 16, de 15, de 14, de 13, de 12, de 11, de 10, de 9, de 8, e bebês. Então, é um universo muito grande de situações que só uma equipe interdisciplinar, qualificada e comprometida pode dar conta dessa demanda. Mas cada minuto vale a pena, porque significa que nós estamos evitando o pior, que é o feminicídio, né? E como nós, com 25 anos de existência, já nos deparamos com mulheres que nós atendíamos, que foram assassinadas, nós, assim, temos muito cuidado quando a mulher está conosco, com medida protetiva ou não. A nosso trabalho é no sentido de empoderá-la, de garantir a ela autonomia financeira, de mostrar um elenco de oportunidades que ela pode ter, de procurar no aeroporto, de procurar no CIET, de procurar aonde for um local para que ela possa ter uma renda e ela possa finalmente ter independência. Não que isso a livre de ser agredida por alguém que a persegue e que não se conforma com a separação. Não se conforma. Em algum momento, doutora, ele vai entrar e vai tentar atingir o objetivo. Me veio aqui na mente o seguinte: o que a gente pode ver em relação a essas casas de acolhimento, assim como as da senhora, é que na maioria dos casos, ela não é uma política de Estado, ela é uma política de governo. E cada alternância de governo, a questão partidária ou a questão ideológica acaba desabastecendo, desprestigiando um trabalho que já vinha sendo feito. Você está falando com uma pessoa que já trabalhou nos 27 estados. Eu fui à inauguração de casas maravilhosas em fronteira, voltadas para a mulher migrante, para a identificação de vítimas de tráfico para fins de exploração sexual, trabalho escravo, etc., que quando mudou o gestor, ele encerrou a política. Você está falando exatamente essa política, casa-abrigo, ela precisa ser de Estado, ela não pode ser de governo. Acabou esse governo, não interessa mais, as mulheres não estão nem aí, isso aí está um gasto muito grande, vamos cortar na casa-abrigo. Você está entendendo? Então, por isso que eu falo, tudo tem uma razão de ser. Se você pensa que uma política como essa, ela veio do nada, não. Ela veio de uma grande mobilização, sobretudo da Defensoria Pública do Estado. Tá? Então, nós sabemos, existe um compromisso desse governo em manter uma casa como essa, que tem um custo grande, né? Mas nós sabemos que tudo vai depender do próximo gestor. Então, por exemplo, vou falar da Casa da Mulher Brasileira, que foi uma iniciativa fantástica, né? A Casa da Mulher Brasileira, em São Paulo, ela encaminha casos para nós, inclusive. Eu conheci várias casas como essa em vários estados brasileiros, em várias capitais, mas não é uma política que determinado governo, sem falar qual, apoie, você está entendendo? Então, nós precisamos ter mais casas como essa, nós precisamos ter mais serviços que sejam capazes de atender uma demanda tão complexa, mas tão importante, que é da violência contra a mulher. Lembrando, gente, que no atendimento, na escuta qualificada, quando a mulher traz uma demanda simplesmente de guarda, eu só quero a guarda, eu não quero nem a pensão, mas ela nem quer a pensão, ela quer só a guarda das crianças. Não, porque ele dá, ele ajuda. Aquela coisa dele ajuda é como você dizer, como é que seu marido contribui com as coisas em casa? Ele ajuda, sim. Não existe um conceito de divisão de tarefas, né? Essa coisa de não dividir tarefas, é muito importante que a gente leve esse conhecimento para as mulheres, em roda de conversa, na igreja, em todo lugar que a gente puder, dentro da escola, reunião da PM. Por quê? Porque as mulheres, a partir daí, elas conseguem o quê? O empoderamento.
Aos poucos, porque empoderar é uma palavra fácil de pronunciar, gente. Mas é uma coisa difícil de ser conquistada. Nós temos casos e casos de mulheres que nós, graças a Deus, de sucesso, que estão trabalhando, mas nós temos muitos casos que, se nós não compreendermos, que se a gente não trabalhar a autoestima dessa mulher antes de tudo, a gente cometerá erro. Porque a autoestima dela está tão baixa, tão ruim, que ela não consegue compreender coisa nenhuma. E tem uma outra coisa. Muitas mulheres que nós atendemos tomam medicamentos controlados. Tem gente que chega com um pacote de medicamento com tarja preta. São pessoas que têm dificuldade para tomar decisão. E à medida que elas participam de reuniões, de rodas de conversa, elas vão deixando de tomar esses medicamentos, porque muitas vezes elas nem comparecem na audiência, porque elas ficam totalmente embotadas. Eu já fiquei pensando em conversar com psiquiatras a respeito disso, sabe? Mas eu não tenho conhecimento suficiente para debater uma questão tão complexa como essa, lembrando bem que a pandemia trouxe depressão, suicídio. Então, quem sou eu para questionar qualquer coisa? Não sou nada. Mas eu busco mostrar para essa mulher que existe, sim, uma chance dela poder ter autonomia, inclusive para decidir sobre aquele medicamento. Está deixando ela muito sem ânimo, sem vontade de fazer nada, aceitando tudo passivamente, as agressões psicológicas, físicas, o estupro, que ela é estuprada, ela sequer reage, né? E tudo acontece na frente das vítimas indiretas, que são as crianças, né? Se a gente não pensar que num debate sobre violência doméstica, numa palestra sobre violência doméstica, a gente começa a falar sobre o ciclo da violência, quando tem criança, que é a testemunha indireta, o impacto disso na vida das crianças é algo que eles vão carregar o resto da vida. O resto da vida. A desqualificação, a falta de respeito e outras coisas que a gente não dá nem para a gente acreditar que seja possível. Tem casos que eu vou dizer para você que eu vou falar um caso que me deixou completamente impactada. Para prejudicar aquela mulher, ele evacuava na cueca. Quando ela procurou as Asbrad, eu com calma, óbvio, nós estamos falando de atendimento humanizado. Acolhe, ela chora, conversa, ela não queria fazer nada, ela não queria, ela se conformava com o fato dele evacuar na cueca para ela lavar. E por mais que nós trabalhássemos essa situação, 3 anos depois, 2 filhos dela estavam fazendo a mesma coisa. Evacuando na cueca para ela lavar. Gente, porque aprenderam, foi a hora que... Porque aprenderam. Exatamente, tem um vídeo maravilhoso sobre essa reprodução de violações, né, que a gente sempre passa em rodadas de capacitação, de sensibilização, né, reproduzindo aqueles comportamentos, né. Nesse momento, foi o estalo dela. Ela voltou e falou, lembra de mim, doutora? Eu falei, lembro, senhora. Tudo bem com a senhora? Melhoraram as coisas, né? Eu não posso julgar ninguém. Um problema sério de atendimento ao ser humano é quando você tem um profissional que julga a pessoa. Porque se você tem um profissional que julga, não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Ela não volta, né? Não, ela não volta. Eu julgo faz... porque ela não tem vergonha na cara, gosta de apanhar. Vai embora, não trabalha conosco. Então, essa mulher que lavava o cocô da cueca, que é? Ela é uma burra, ela é isso. Vai embora, não vai trabalhar conosco. Quando ela voltou, que ela foi acolhida novamente, eu falei, senhora, a senhora já entendeu
da importância de romper com esse relacionamento abusivo, senhora. Porque o que aconteceu? Hoje nós temos que trabalhar também com seus filhos. Por quê? Porque a senhora é uma pessoa muito importante para nós. A senhora terá o nosso atendimento, mas os seus filhos também terão. Por quê? Porque a senhora está diante de um cenário, infelizmente, muito ruim. Mas isso vai deixar a senhora mais arrasada? De jeito nenhum. A senhora está no lugar certo. É aqui que nós vamos ajudá-la a enfrentar definitivamente essa humilhação, essa violência que a senhora vem sofrendo há tantos anos e a senhora não teve coragem, mas agora sim, a senhora é uma vencedora, a senhora é uma mulher de valor que nós devemos aplaudir. A hora é essa, senhora, nós estamos com a senhora. Porque, assim, eleva aqui o moral da pessoa. Porque nós não podemos dizer, nossa, se você tivesse feito isso lá atrás, por que você teve que submeter seus filhos? Nós não vamos julgar essa mulher nunca, meu Deus do céu. Ou outros casos horríveis também que nós enfrentamos, que do não julgamento faz com que ela retorne, gente. Se você julgar, a Angélica falou, ela não volta. E ela precisa voltar, porque ela tem direito a uma vida livre de violência. Ela precisa ela vive um ciclo vicioso, né, doutora? Exatamente. Ela vive um ciclo em que ela não consegue romper, e se ela não for acolhida e ouvida, ela não vai participar, porque a sociedade já julga. Exatamente. As amigas já provavelmente falam para ela ao pé do ouvido, né? Olha, como você admite, né? Então já vai julgando. Então, se ela procura uma ajuda e não é acolhida, ela, infelizmente, não vai voltar. Então, é por isso que eu estou falando. Os serviços de atendimento à mulher, eles precisam compreender o atendimento humanizado, a escuta qualificada. Com que rede nós podemos contar? Qual é a rede que nós podemos contar? Essa rede é muito importante para nós. Hoje eu estava no Conselho Municipal de Políticas para a Mulher, eu falei, gente, a rede está aqui a assistência social, está aqui a saúde, está aqui... Então, os serviços estão aqui, nós precisamos ter a humildade, nós, enquanto ONG, de estar na retaguarda da política pública. Respeitar que Guarulhos tem nave, que é núcleo de atendimento fantástico, faz um trabalho magnífico. Os conselhos tutelares, eles nos procuram, eles sabem que podem contar conosco, né? Muitas vezes o conselho tutelar atende uma violência doméstica extrema que atinge as crianças e encaminha para nós, e nós temos a humildade, nós sabemos a importância dos CREAS, dos CRAS, de toda a rede de Guarulhos. Então o diálogo com a rede é permanente, a rede é viva, ela tem que ser monitorada sempre. Né? A gente tem que saber com quem a gente pode contar. Muitas vezes eu tenho um caso de mulheres que não são do estado de São Paulo, que são, vamos supor, de outro estado, vou falar, não um caso que eu estou atendendo agora, que é do Pernambuco. Então, o que tem em Pernambuco que poderia ajudar essa mulher? Porque ela precisa ser recambiada para o estado dela. Ela chegou a partir de uma proposta enganosa para trabalhar em determinado lugar, lá ela foi estuprada, lá ela foi humilhada, lá ela foi obrigada a entregar marmitex e até muitas vezes se transformar em mulas e acabar encarcerada. E aqui eu lembro de novo da live de ontem, né? O que nós temos de mulheres encarceradas por conta de propostas enganosas é um número enorme. E aqui é muito importante lembrar também que essas mulas do tráfico de pessoas, elas existem. Elas existem, esses filhos existem. Quando ela vai para o sistema penitenciário, esses filhos, a maioria acaba sendo adotada pelo tráfico, gente. Então, essas decisões equivocadas que foram colocadas ontem, eu quero mais uma vez lançar a luz sobre isso. Porque isso precisa ser realmente debatido. É muito fácil dar uma canetada. Mas a repercussão disso é colocar 4, 5 lá, ao Deus dará, sendo... virando traficante ou aviãozinho. Então, como o atendimento é muito precioso para nós, né?
Então, a gente procura, nesse atendimento, observar, para além daquela demanda, o que mais você trouxe, né? Ah, eu tenho um problema com meu filho, porque o meu filho anda traficando drogas, ou então a minha filha, não sei, ela está diferente. Ela tem 12 anos e ela já está saindo com um cara de 30. Opa, nós estamos falando de um possível caso de estupro de vulnerável. Então, olhar o ser humano de forma, eu falo que o serviço social é um farol, ó. Tem que iluminar aquele cenário, para que a gente possa dar o atendimento que a pessoa precisa, para que a gente possa conhecer exatamente que problema é aquele. Desculpe falar muito. Olha, está tão bom que a gente não percebeu e praticamente 1 hora já se passou. A gente está aqui bebendo do seu conhecimento e está tão enriquecedor. Pena que é tudo muito controlado e a gente vive em função de tempo, mas eu já, em nome da Proleges, deixo um convite aberto para a senhora, para que a senhora volte, para que a gente possa conversar todos esses liames que a senhora colocou aqui. Eu acho que um assunto muito bom que a gente pode tratar é a violência obstétrica, que com acontece certeza. Também e está tão pouco divulgado. Divulgada, sim. Você está então, trazendo um assim, assunto muito importante. A gente tem casos de mulheres que sofreram violência obstétrica. Alguns casos até a gente pede a gente consegue dar retaguarda para que ela peça até todo o prontuário dela. Tem casos e casos, eu acho que vale a pena discutir isso. Vale a pena não, é uma obrigação nossa discutir. Não é valer a pena vale a pena ir num bar e tal. Mas nós temos obrigação de discutir. É dever nosso discutir. E a senhora saiba que a Prolege está de portas abertas para que a gente possa instigar ainda mais essas discussões, essas conversas. Bacana. Colher esse seu conhecimento que hoje me encantou de uma forma assim, excepcional. Eu queria muito agradecer a presença da senhora, mais uma vez aceitar o nosso convite de estar aqui nessa semana, podendo discutir um tema tão importante e que não se esgota nessa live. A gente vai poder fazer muitas outras e discutir e conversar e colocar conhecimento, como a senhora mesmo falou, né? Educar a mulher para saber agir na sociedade. Muito obrigada, doutora Dalila. Queria convidar os colegas que estão assistindo a nossa live de hoje para, mais uma vez, amanhã participar. O nosso tema vai ser sobre o dress code na advocacia. Um tema muito legal. E, mais uma vez, agradecer a senhora, porque eu estou encantada com o que eu vivi com a senhora hoje aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Eu também. Eu também quero agradecer. Me sinto honrada de estar aqui nessa live, né, compartilhando uma pessoa que eu admiro desde a adolescência. Né, eu ouvi sempre meu pai falar muito do trabalho da senhora, então hoje me sinto realizada em nome dele, da nossa família e do Proleges, e agradecer a participação de todos que nos acompanharam e aprenderam tanto hoje, viu? Conhecer esse trabalho é muito importante para nós. Muito obrigada, gente, de coração. Eu acho que todos nós temos direito a uma vida livre de violência. O que nos une é falar cada vez mais, é procurar cada vez mais pessoas com conhecimento, vocês que têm muito conhecimento, levar mais pessoas para a Proleges. Já me sinto parte da Proleges, né? A equipe das grades já se sente parte da Proleges. Eu acho que lançar luz sobre problemas como a questão da mulher encarcerada, a questão do Estatuto da Primeira Infância, a exploração sexual de adolescentes, meninos e meninas, uma coisa parece comum, mas isso é uma grave violação dos direitos da pessoa humana e nós não podemos concordar, e a violência não pode de forma nenhuma se perpetuar. Estamos aqui para que ela não se perpetue. Por isso estamos unidas. Obrigada. Que bom. É muito bom saber que temos a senhora. Quero agradecer a todos que acompanharam hoje a nossa live, reforçar o convite para amanhã e agradecer também, professor Clóvis, dessa oportunidade de estar aqui bebendo de todo esse conhecimento que a senhora nos
proporcionou. Obrigada, Uma boa noite professor a todos. Clóvis, obrigada a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos, muito obrigada pela Boa oportunidade. noite. Tchau, Obrigada, pessoal. coração. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.